Calma que esse vídeo já vai começar, mas antes a gente tem um recado muito importante para você que quer ver o Palmeiras no Mundial lá nos Estados Unidos. A gente está com uma parceria com a Sunway Turismo, com um pacote completinho para ver o Verdão no Mundial, com voo, hotel, ingresso, transfer e uma coisa que é muito importante, seguro viagem. Tudo incluso e organizado pelos caras que já levaram a torcida lá no Mundial de 2021. E o melhor, mano, o valor abaixo do mercado e você tem 5% de desconto. A gente está deixando fotos aí do outro Mundial e tem o QR Code na tela aqui para você escanear ou o link no comentário fixado. Conversa com os caras aí, entra em contato, vê se está dentro aí para você ir. E importante sempre dizer, a gente faz o papel aqui de divulgação, a gente conhece as empresas que a gente divulga, mas obviamente que a responsabilidade ao fechar o trabalho é de vocês que vão fechar e deles de entregar, obviamente, o serviço ideal e, como a gente recomendou aqui, um serviço muito bem feito para você curtir o Palmeiras e indo muito bem acompanhado por quem já faz esse trabalho há muito tempo. Beleza? Bora então pro vídeo. E vamos lá, meus amigos. Vitória do Palmeiras. Tem um vídeo aqui de um cara que vocês gostam muito. A gente gosta dele também. Thiago Leifert falou sobre a vitória do Palmeiras, do momento do Verdão. Então vamos junto aqui. E o Palmeiras? Estou muito arrependido, chat, porque o meu bom coração tomou o melhor de mim nas últimas semanas. E a gente deveria ter feito uma campanha para derrubar o Abel. Bobiei. Fiquei aqui defendendo o Abel. Fiz merda. Agora tá aí, ó. Torcedor palmeirense. Você tem noção do que o teu time fez nas últimas 3 semanas? 3, 4 semanas. Vocês têm noção? Vocês já pararam para pensar, quando você deita a cabeça no travesseiro e começa a reclamar que o Abel é teimoso e que a Leila não traz reforços e que vocês, sei lá, o salgadinho está muito caro no refeitório do clube. Vocês já pararam para pensar no que aconteceu? O Palmeiras venceu o Corinthians num clássico muito bem. Venceu o Inter fora. Já falei isso na outra live, vou falar de novo. Venceu o Inter fora de casa num jogo mata-mata do Brasileirão. Jogo importante. Jogo de 6 pontos, como vocês diriam. Venceu Fortaleza fora de casa com um pênalti defendido pelo Everton no último minuto, no drama, no coração. Depois de 3 anos que o Fortaleza, 5 anos que o Fortaleza não perdia lá, quanto era desde 23, 2 anos que o Fortaleza não perdia lá, o Palmeiras ganhou do Fortaleza lá, e agora foi até 3.600 metros, cansado, viagem de 8 horas, e venceu o Bolívar lá. Clássico, Inter fora, Fortaleza fora, Bolívar fora. Vocês têm noção do que é isso, cara? Agora acho que é Bahia. Se o Palmeiras perde para o Bahia, vocês têm que aplaudir. Porque, cara, é um absurdo o que o Palmeiras conseguiu fazer. E ontem, não fosse a ausência de oxigênio até o Estevão, que estava fazendo aniversário, parabéns, Estevão, 18 anos. Estevão até vomitou, passou mal, foi substituído porque se sentiu mal. Não fosse a ausência de oxigênio no lugar, era 5, 6. O Palmeiras começou muito bem. Não dava para derrubar o Abel. Porque eu falei aqui e vou manter o que eu disse. A gente tinha que dar uma voto de... o Palmeiras não está jogando, verdade? Falei, mas a gente tem que dar um voto de confiança para o Abel, porque todos esses últimos anos, eu tinha falado para vocês, ele conseguiu tirar uma carta da manga. Ele resolveu os problemas dele. Todo treinador tem problema. A gente conversou. Já perdido o Danilo, perde o Zé Rafael, perde jogador, vem jogador, mas o Abel consegue, na minha opinião, mais do que os outros e mais rápido do que os outros, resolver os problemas dele, achar soluções, sair de uma formação e ir para outra, nesse 3-4-3 que às vezes dobra com lateral e zagueiro. Ele conseguiu, mais uma vez. Thiago tá jogando bem, sim. Vocês também queriam destruir o cara. Mas ele é bom, joga muito novo, cara. Aí depois, na entrevista, o Abel aproveita para alfinetar a imprensa. E ele faz uma reclamação justa sobre o resultadismo, né? De falar, pô, fala para os jogadores, agora não vai ler a imprensa agora, porque agora estão elogiando a gente. Não nós. Essa live não é resultadista. Essa live a gente tem mais paciência. O Abel, então, conseguiu mais uma vez solucionar o problema dele. Muitos desfalques ontem, Richard Rios não viajou, né? E ele conseguiu uma vitória épica na altitude. Vai voltar estourado, vai voltar cansado. O próximo jogo, talvez o Palmeiras tenha uma performance muito abaixo. No próximo jogo, talvez o Palmeiras não consiga meter nenhum gol. No próximo jogo, talvez seja 0-0. No próximo jogo, talvez o Bahia vença.
E a gente não vai ser resultadista aqui de falar que está dando tudo errado, que precisa repensar tudo e que esses jogadores são instáveis. A gente precisa olhar para trás e ver o mês que o Palmeiras teve de vencer um clássico, depois vencer o Inter fora de casa, vencer o Fortaleza fora de casa, depois ir a 3.600 metros para vencer o Bolívar. E a gente tem que respeitar isso aí. E saber que os caras não são o Superman. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma queda. E o que a gente viu de estabilidade do time é impressionante. E eu, já antecipando, não duvide se o Palmeiras não ganhar do Bahia e ter alguns surtos por aí, porque o pessoal realmente, às vezes, ignora a realidade. Né? Principalmente aqui no YouTube, né? Porque dá moda, né? Moda ser pagar de histérico aqui no YouTube. Ó, um detalhe importante, põe aqui por gentileza na tela. Acho que eu ponho um negócio que eu acabei de subir aí, ó. O Giai ontem, deixa eu até colocar o áudio. Ó, a saída dele. Detalhe muito importante. Vamos ver se vocês reparam a mesma coisa que eu. Peraí. Irmão, bora. Ele não está cansado, bicho. Ele correu o jogo inteiro na altitude e o moleque saiu como se ele estivesse entrando pro jogo. Como se ele estivesse indo pro jogo. Olha que bizarrice física é esse moleque, cara. Olha que loucura. Ele se acertou com a bola no pé. Fisicamente, esse moleque é um tanque. É um tanque. E agora tá pegando aí os pontos que o Thiago tocou sobre o Palmeiras, né? Olha aqui, até reforçando os números aqui. 9 jogos de invencibilidade fora do Brasil pela Libertadores, cara. Só uma derrota. Uma derrota nos últimos 27 jogos em solo estrangeiro. Não é para qualquer um, né? Olha que bizarro esses números do Palmeiras. E não é nenhum absurdo dizer que essa é a maior sequência de vitórias de um time brasileiro na história. Olha isso, que loucura. O Palmeiras vem de Sporting Cristal 3-2. Isso aqui, jogos fora. Alguns jogos fora, a maioria, né? 3-2 Sporting Cristal, 2-1 no Sporting, depois 1-0 no Cerro Porteño, 2-0 no Corinthians, 1-0 no Internacional, 2-1 no Fortaleza e 3-2 no Bolívar. É mole o negócio desse. E com a vitória aí diante do Bolívar, na altitude de 3.700 metros, Palmeiras se tornou o único brasileiro a vencer os caras por 2 vezes na competição da Conmebol. Venceu em 2020, já falei isso ontem, né? Venceu em 20, venceu em 25. Então, é um aproveitamento insano. E o Palmeiras também lidera a Libertadores, lidera o seu grupo na Libertadores por 9 anos consecutivos. 9 anos consecutivos o Palmeiras lidera aí o seu grupo na Libertadores. São 131 de 153 pontos possíveis, o que dá aqui 85% de aproveitamento. É uma doideira ou não é? E agora vamos reforçar ainda mais. Esse aqui eu vou pôr na tela para vocês se ligarem, porque esse homem, ele precisa ser exaltado, né? Porque quando ele tomou porrada, ele apanhou para valer. O Palmeiras, na fase de grupos, aí, ó, a informação do apanhado do Planeta do Futebol, o Palmeiras em fase de grupos de Libertadores, sob o comando do Abel Ferreira. 27 jogos, 23 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 87%. 87,6% de aproveitamento, 82 gols marcados, 25 gols sofridos. Que absurdo, hein? O que você acha aí, cara? Cara, doideira, né? Eu até fiz um vídeo, tem aqui no Shorts, tem lá no nosso Reels também, sobre as viagens aí do Palmeiras. Palmeiras indo, né, começa em São Paulo, depois Porto Alegre, Fortaleza e La Paz, e aí você conta também, muitas vezes, né, volta para São Paulo, depois viaja, ao todo aí dá mais ou menos uns 15 a 20 mil quilômetros. E uma parada que eu nem sabia, Fortaleza, para vocês terem uma noção do tamanho do país nosso, Fortaleza é um pouquinho mais longe que La Paz. Você demora mais para chegar a Fortaleza que La Paz, porque La Paz tem a questão da altitude, que é um peso gigante. Então, o Palmeiras realmente fez algo muito surreal hoje, que não dá para ignorar. E o Abel não dá, né, cara? O Abel realmente, a gente já falou muito sobre aqui. Eu mantenho aquilo que eu falei até quando a fase estava ruim. Se chegar no final do ano ele quiser sair, aí é vida dele, mas contrata até o final de 2025. Se não renovar, boa, mas tem que terminar o ano. Os clubes brasileiros
estão aprendendo isso aos poucos, né? Não todos, que a gente já viu aí os rivais, qualquer coisa já demite. Mas, por exemplo, o São Paulo agora tá segurando o Zubeldia. E eu acho que tá certo. Infelizmente, o São Paulo tá certo nessa. Você tem que aprender, às vezes, a insistir mesmo. E não é nem insistir no erro, é ter paciência. O futebol é muito complicado. A gente começou o Paulista em janeiro, todo mundo tá com muita lesão. O Palmeiras ontem tinha 8 desfalques. Então não é um trabalho fácil. A gente viu, por exemplo, o Corinthians ganhar o Paulista. Ele é uma obra do acaso que já aconteceu em algum momento lá com o Ituano, tá ligado? É aquele lance que dá tudo muito certo. O time adversário não tá muito bem, o seu time tá ali, não encaixado, mas tipo, não tá vacilando, né? Então aconteceu tudo muito certo, mas assim, o que você muito fala, né? É longo prazo. O Palmeiras tem esse projeto aí já há anos. E você olha pro Palmeiras hoje, você não imagina ele decaindo, né? Vai ter ano que não vai ganhar, é normal, mas a gente imagina que o Palmeiras vai sempre disputar títulos e isso daí é muito importante. Isso passa muito hoje também pelo Abel. E a gente pegou a subida, agora tá na hora de pegar a descida, né? Vamos ver como esse time vai se sair, porque o Palmeiras passou talvez pela sua pior sequência aí dos últimos anos. Agora vamos ver como vai ser a descida. Eu acho que esse time tem tudo para voar. Pra voar mesmo, que agora vai pegar, em teoria, né? A gente sabe que futebol é futebol, tudo pode acontecer, mas agora vem a descida, então vamos ver como esse time se comporta. Inclusive, até queria saber aqui, mais ou menos, time da sua opinião e da opinião do pessoal também, time reserva contra o Bahia, não? Ou reserva ou bem reserva, né? Pelo menos para não estourar os caras aí. Eu daria um descanso aí para Facundo Torres, pelo menos para Facundo Torres. Quem que sentiu bastante o jogo também? O Estevão, talvez. O Estevão tenha sentido. O próprio Riai também tá correndo muito, né? O Estevão finalmente foi o Messinho, né? Ele vomitou lá no meio. Brincando. Então o bagulho tá louco mesmo. Eu acho que, óbvio que passa pelo Abel, mas eu acho que a fisiologia vai escalar esse próximo jogo, porque os caras provavelmente vão de acordo com quem tá bem, né? E se a gente olhar, o Gia realmente ali é muito, muito acima, mas não tem como, os caras vão sair baleados mesmo, e não é só por causa da altitude. Se a gente tivesse tido alguns jogos em casa e fosse na altitude, já seria difícil. Aí depois dessa sequência que a gente falou aí, tem como não, velho. Vai ter que ver quem tá bem, porque também o jogo contra o Bahia não é fácil, né? Ainda bem que é em casa, mas não é nada fácil. Mas vou te falar, se for jogar os reservas, tá? Vou falar não os reservas, se for jogar os descansados. Richard Rios, Maurício, Paulinho, Felipe Anderson e Vitor Roque. Se for jogar os descansados, tá ruim? Tá ruim? Né? Então esse seria o time aí contra o Bahia, pelo menos a linha de frente ali, né? Aí o Emiliano Martinez, não sei se o Abel colocaria, você pode pôr para descansar. Piqueires também não sei. Gomes, eu daria um descanso pro Gomes. Fux, eu colocaria o Fux para jogar. O Riai, daria um descanso pro Riai, porque tá correndo, tudo bem, é novo. Se você falar Riai, tu aguenta? Se bem que nessa idade, né? Nessa idade tu bebe e joga a bola no outro dia. Eu fazia muito isso, inclusive. Então, se o menino tiver vigor ainda, joga. Mas, cara, tem Bahia agora e, na boa, independente do resultado aí, foi o que o Thiago... eu não vou cornetar o time, cara. Independente do resultado. Pelo amor de Deus, só não pode ter uma catástrofe lá, né? Mas acho que, assim, do contrário, é entendível, né? O time dar uma pisada agora, o time não jogar o que vem jogando, muito pela sequência que teve aí, né? E o Bahia também inclusive o Bahia é líder do grupo na Libertadores, né? O Bahia tá muito bem, mas o Bahia também teve uma sequencinha chata aí, que o Bahia, até dando uma olhada aqui, os últimos jogos aí foi contra o Ceará em casa, contra o Atlético Nacional em casa. Então eles têm essa vantagem de ter jogado em casa agora, mas tiveram contra um Cruzeiro fora recentemente também. Então eles também tiveram uma sequencinha chata, não tanto quanto a gente. Mas acho que dá pra dar jogo, né? Vamos ver lá quando chegar. Mas eu acho que a Leila devia olhar exatamente o que você falou aí agora. A Leila olhar e falar assim: puta, pro próximo jogo o time tá todo baleado e tem essas opções aqui. Se pá, o torcedor era chato por algum motivo, né? Se pá, a gente enchia o saco pra ir ali por um motivo, exatamente pra você chegar num jogo desse e falar: pô, a escalação talvez seja mista e seja muito boa do mesmo jeito. E, cara, vamos abrir o olho aí pra esse Bahia aí, viu? Porque também não é qualquer time, não. Vocês viram aí? O Bahia do Rogério Ceni é o time com mais gols na Série A. É o time da Série A com mais finalizações. Os caras foram campeão baiano, primeiro colocado do grupo deles aí, do grupo no F, né? Acho que é o F do Bahia, não? Da Libertadores. E os caras só têm 3 derrotas no ano, em 2025. Bahia tem 16, né? Tem 30 jogos, 16. Não fala vitória, né?
triunfos, né? Triunfos. Que os caras falam. 16 triunfos, 11 empates e 3 derrotas. Então o Bahia não é brincadeira. Então o Palmeiras que vai de olho aberto aí, vai ser um jogão. E o Rogério Ceni, assim como o Vojvoda contra o Abel, né? Retrospecto chatinho, equilibrado pra caramba. Mas é isso, rapaziada. Deixa Viu? Olha aqui, só informação complementar aqui, olha que loucura, né? Você falou ontem que o Bolívar jogou 7 partidas no ano. Era a 7ª partida do Bolívar no ano. Nem acabou abril. E eu não sei quantas o Palmeiras já fez, mas tava vendo os jogos do Bahia aqui. O Bahia já jogou 30 partidas, cara. É isso. É como se a gente jogasse uma Série A em menos de 3 meses, bicho. O calendário brasileiro é coisa de maluco. Porque se você pegar o Palmeiras, jogou 7 jogos desde o dia... Meu Deus do céu, agora que eu vi isso. A gente jogou com o Sport Cristal no dia 3, cara. Mano, como que isso é possível? Eu tô falando, será que o Google não tá errado aqui, não? Mas é isso mesmo, né? Ó. Sport Cristal dia 3/4, Sport dia 6, Cerro dia 9, Corinthians dia 12. Caramba, velho. Tipo, a gente jogou o ano do Bolívar, nós jogamos em abril, cara. Olha, e nem acabou o mês, hein? Não tem como, velho. É por isso que tem que ter o time bom, tem que ter investimento mesmo, porque se olhar o calendário é um negócio muito surreal. É isso. Perfeito, senhores. Aí, ó, falamos para vocês sobre o momento do Palmeiras, trouxemos Thiago Leifert, tivemos uma discussão bem legal aqui. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito desse momento. Qual time você iria contra o Bahia? Você iria de reservão, pouparia os meninos? Deixa nos comentários aí, por gentileza. Se você já é da casa, você já sabe, né? Deixa aquele like maroto. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, gostou do nosso formato aqui de análise, se inscreve no canal, cara, dá essa moral pra gente, dá esse voto de confiança aí e mete o like aí no vídeo também para ajudar no engajamento. Perfeito? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau!